Confesso para você que hoje é um dos dias que eu não tô com vontade nenhuma de gravar esse vídeo, mas eu tô aqui gravando. E esse vídeo hoje tem a ver um pouco com dois temas que eu acho que muitas vezes a gente fica, é meio abstrato de entender, mas eu quero compartilhar um pouco hoje com você. Se você, esse vídeo aqui faz parte lá da jornada, né, tô documentando um pouco de todas as coisas aqui. E se você assistiu o primeiro vídeo, você viu que tinha um plano, né? Eu defini um plano muito claro. E existe uma frase do Mike Tyson que ele fala que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E eu, essa semana, tomei muitos socos na cara. Óbvio que não literalmente, né? Mas eu tô aqui compartilhando um pouco do que aconteceu. Vou compartilhar um pouco do que aconteceu essa semana. Mas mais importante do que isso, eu quero falar um pouco sobre resiliência e consistência, que eu acho que são as coisas que mais importam e a gente vai descobrir com o passar do tempo se o que eu estou trazendo aqui vai ser uma realidade ou se não faz sentido nenhum. Então, vou compartilhar minha tela para a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Tá barulhando essa cadeira aqui. Então, vamos lá. O que acontece? Eu criei um plano, né? Então, meu plano era isso aqui. Opa, isso aqui. Esse é o plano que eu criei. Aqui é 2/2, é dia 1. E aqui é dia 26/4, dia 84. Opa, 84. Boa, são 12 semanas, certo? Esse era o plano, né? Vou executar as ações e vral. Só que, cara, todo mundo, vamos lá, eu já empreendo há algum tempo para saber que isso aqui é um plano, né? Mas é claro que isso nunca vai ser dessa forma, nunca. Então, eu tô aqui na semana 2, tá? Eu tô no dia 5 de fevereiro. Na semana 1, perdão. A gente fez algumas mudanças, tá? Então, oficialmente, eu tô aqui na semana 1, dia 5/2, semana 1. Acho que até aqui altera, se não me falha a memória, 2/3, tá? Acho que é isso. Não me lembro de cabeça. Beleza. Tem aqui, então estou no dia 5/2. Na semana passada, então a data inicial aqui do nosso plano era dia 26/1. A gente mudou algumas coisas por questão de organização interna aqui, mas na semana passada, sexta, depois sábado, depois segunda, hoje é quinta, tá? Depois terça e depois quarta. Eu tive 5 dias, segunda aqui, ó, era o dia 2, tá? Eu tive 5 dias de notícias ruins, de coisas ruins. Tive cliente saindo, tive problemas relacionados à contabilidade que surgiram, assim, muitos problemas relacionados à empresa, tá? Graças a Deus, nenhum pessoal, mas a empresa. Então, eu quero falar um pouco sobre isso aqui. O que acontece? A gente começa o plano, né? De repente, aqui a gente vem aqui para um próximo, daí acontece isso aqui, ó. Pum, temos um baque. Volta lá pro plano. Então a gente pega, cara, respira fundo e fala, putz, beleza, deixa eu voltar, volto o cerne, isso no mesmo dia, tá? Mesmo dia. Quando eu era mais novo, eu demorava muito mais tempo para absorver pancada. Mas hoje eu consigo ter uma resiliência um pouco maior. Então absorvo a pancada. Então tive uma pancada na sexta-feira, absorvi a pancada, vamos embora. Vamos lá. Fui, sábado, pum, toma mais uma. Voltei. Absorvi a pancada. Cara, beleza. Ok. Segunda-feira. Vamos de novo? Pau. Toma de novo. Eu volto. Terça-feira. Vamos de novo? Vamos. Vai. Toma mais uma. Volta. Quarta-feira. Vamos. Toma mais uma. Volta. Hoje, até o momento, estamos aqui. Estamos retomando, tá?
O que é isso aqui, tá? Isso aqui é a capacidade, então isso aqui a gente tem que dar nome pro boi, né? Resiliência, que é a capacidade de absorver e lidar com problemas. Mas é um pouco mais do que isso, tá? Além disso, é voltar mais forte do que antes. Tô dizendo que eu sou o cara mais resiliente do mundo? Não. Com certeza não. Deve ter gente muito mais resiliente. Com certeza tem mais gente mais resiliente que eu. Mas eu tô compartilhando isso aqui porque faz parte da jornada, tá? Se você decidiu ver a jornada e ver os conteúdos, então é importante você entender que faz parte, beleza? E por que é importante? Porque, cara, se eu não tenho a capacidade, que é isso aqui, ó. Pensa o seguinte. Aqui, ó, é uma linha base, tá? Se eu não tenho a capacidade de absorver, se eu não tenho uma capacidade de absorver, isso aqui, ó, uma capacidade de absorção, então se eu não tenho capacidade de absorção desse impacto, o que acontece? Acontece isso aqui. Entendeu? Aí eu tomo outra, pum, tomo outra, pum. E daí, cara, a gente cai lá o impacto fica muito alto. Se eu fosse colocar aqui nessa linha, uma linha de absorção, uma linha de êxtase total, né, que é a linha de alcançar, bater meta todo dia e não ter muitos problemas. Eu colocaria aqui que existe uma zona adaptável, que é essa zona aqui, que é uma zona entre tomar pancada e absorver e voltar. Então é uma zona adaptável e eu posso colocar que aqui existe uma zona ótima de trabalho. O que eu colocaria como essa zona ótima, né? Essa zona ótima para mim seria uma zona onde a gente está com o que a gente poderia chamar com aquela maré de sorte. Então não é sempre que a gente vai ter a maré de sorte. Quando a gente tem maré de sorte, a coisa fica aqui, ó. Voa, entendeu? Quando a gente não está nessa maré de sorte, né? Ou seja, e assim, eu tô chamando de sorte, mas não é sorte, tá? Tem momentos que a gente, cara, tá performando e cara, o negócio tá muito... a gente tá numa zona ali de flow e a coisa tá acontecendo, o resultado tá vindo e vira uma bola de neve positiva. Então, qual que é o grande lance para mim? Por que eu estou compartilhando isso? Porque existe uma chance da gente ter uma bola de neve negativa. Ano passado e retrasado, eu tive momentos de bola de neve positiva. Muitos. E foi muito legal. Esse ano, agora especificamente essa semana, eu tive muitos baques. Tive esses 5 baques aqui. E não são baques pequenos, tá? São grandes. E cara, isso aqui ele pode levar a gente para uma bola de neve negativa. O que acontece? Se a gente consegue ter capacidade de absorver esse BO e consegue se adaptar para voltar, a gente não entra nessa bola de neve negativa. Porque quando a gente não tem absorção, se eu não absorvo aquele impacto e falo, cara, beleza, vamos voltar e vamos para cima, existe uma tendência da gente entrar numa tendência de baixa, né? E daí vem outro problema, a gente entra numa maré que, entre aspas, seria uma maré de azar, vamos chamar assim. Que eu não consigo entender que... Eu não acho que existe maré de azar, maré de sorte. Acho que existe uma zona ótima e existe aqui momentos que realmente, cara, não tem o que fazer. Né? Tem momentos que vai dar problema, vai dar BO nas coisas e a gente tem que aprender a lidar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui nesse vídeo é, cara, se você tem um negócio, se você está começando, se você já começou, é importantíssimo você ter clareza, né? Porque às vezes você está numa maré ótima, né? Um momento ótimo, e é importante ter clareza que, cara, vão chegar momentos que você vai precisar ter essa capacidade de absorção forte para ser resiliente e manter o andamento das coisas. Então, pô, levei o baque, cara, absorvi, vamos voltar, pum, outro, absorvi, vamos voltar, pum, outro, vamos absorver, vamos voltar. Então aqui, cara, é meio que a linha do rock.
Acho que é assim que escreve, né? Rock Balboa. Porque ele apanha, cara, e ele volta e não desiste. Eu acho que essa é uma das habilidades que nós, como empreendedores, como pessoas que têm um pequeno negócio, têm uma empresa, nós precisamos desenvolver. A capacidade de apanhar, levantar, a cair, respirar fundo, levantar e voltar para a luta. Fechou? Então, esse é o primeiro ponto do vídeo. Qual o segundo ponto do vídeo? Consistência. Continuar executando aquilo que acredita, mesmo em meio ao caos e aos problemas. E aí o segundo ponto que eu queria compartilhar é a consistência, tá? O que é a consistência? Para mim é a capacidade a capacidade de continuar executando aquilo que você acredita ou que você definiu, mesmo em meio ao caos. Então, vou dar um exemplo. No plano, eu tinha volume de prospecção a fazer diário. Eu tinha aqui a minha única coisa, né? Minha única coisa é conteúdo diário. YouTube, Instagram, aí carrossel, um post e um vídeo Reels. Essa é a minha única coisa, beleza? Então isso aqui eu me propus a fazer diariamente por muito tempo. Porque eu acredito que a construção do conteúdo orgânico daqui 1, 2, 3 anos pode me gerar um resultado muito legal. Então, às vezes você está vendo esse vídeo aqui, tem 2 views, 5 views, 10 views, e está no começo, e faz parte. É um jogo que eu decidi jogar, beleza? E além disso, daí tem aqui tarefas, né? Então eu tenho volume de prospecção a fazer diário, eu tenho que gerenciar e garantir sucesso na assessoria dos clientes, do ponto de vista estratégico dos clientes. Eu preciso conduzir todo o resto das minhas coisas aqui na minha vida, certo? Com esses problemas que eu tive, algumas coisas não foram possíveis de fazer. Então, o volume que eu desejava fazer, não fiz 100%. Então, volume fiz parcial. A gestão da equipe está ok. E dos projetos está ok. A gente está com turbulência lá também, mas está ok. Está andando. Então, qual o ponto? O que eu estou dizendo de consistência? Consistência é, cara, eu me propus a fazer uma única coisa mais importante. Tá? Então, defini uma agenda, tomei uma decisão e, cara, isso aqui eu não posso negligenciar, certo? Então, mantenho fazendo. Inclusive, estou aqui gravando esse vídeo, mesmo no meio desse caos, porque eu decidi jogar esse jogo e pagar esse preço. Depois, eu tenho tarefas aqui que, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque essa coisa aqui, em 1, 2, 3 anos, vai me garantir um resultado que eu estou esperando. A princípio, tá? Óbvio que eu não tenho... isso é um plano, né? Essas tarefas me garantem algumas coisas agora. Então, que eu estou fazendo dentro da medida do possível. Então, o segundo ponto, a habilidade que eu acho que todo empreendedor tem que ter é a habilidade de ser consistente nas coisas que decide fazer. Então, por mais que eu não consiga fazer 100% das prospecções, eu estou fazendo, dentro da medida do possível. Por mais que eu não consiga fazer, gerenciar apesar que isso aqui está indo ok, isso aqui está quase 100%, mas não está 100% do jeito que eu gostaria, mas eu estou fazendo ali o melhor que eu posso, com excelência, beleza? Aqui eu tenho time, né? Tenho time executando. Então aqui é mais tranquilo porque eu tenho um time que faz, tá? Então é mais tranquilo. Mas coisas que estão relacionadas a mim, então essa prospecção, por exemplo, já é uma tarefa que eu já não estou conseguindo dar conta. Outros problemas que eu tive também. Então, daí vamos lá. Vamos colocar contexto pessoal. Naturalmente, quando a gente tem problemas, a gente desemboca no contexto pessoal. Então, de novo, né? Como que eu mantenho a consistência no pessoal? Então, uma decisão que eu decidi, que eu tomei, é fazer devocional todos os dias com a minha esposa e com a minha filha, certo? Então, eu tenho que fazer, cara. Tipo assim, vou falar de hoje. Hoje, por exemplo, eu fiz
E a minha cabeça tava um turbilhão de coisas. Não é o ideal, não é o ideal. Mas é um jogo que eu decidi jogar, é uma decisão que eu tomei. Então eu preciso manter a consistência na minha vida, beleza? Então, esse vídeo aqui, turma, não é um vídeo gostosinho, né? Não é aquele vídeo com framework, ferramenta, sistema, etc. Não é. Mas eu acho que é um vídeo necessário, porque se você está aqui no YouTube vendo um vídeo meu, é porque de alguma forma, em algum momento, você decidiu conhecer um pouquinho mais do que eu estou fazendo. Enfim, gerou interesse e algum tipo de conexão, né? Entre o que eu faço, falo e o que você gosta e tem interesse. Então acho que é interessante também ter esse ponto de vista que essas duas coisas aqui são habilidades que eu entendo que precisam ser, ou musculaturas que precisam ser desenvolvidas em um empreendedor, um empresário. Penso que é muito importante. Então queria compartilhar isso com vocês nesse vídeo de hoje. Não se esqueçam, tá? Se você tem interesse em... Deixa eu voltar. Você vê que eu até errei minha fala aqui. Então, turma, deixe aí no comentário o que você acha sobre essas habilidades, se isso aqui são habilidades que você já desenvolveu, não desenvolveu. Se quiser compartilhar alguma coisa aí também relacionada ao vídeo, fica à vontade. E se você quiser acessar um grupo que eu comecei a montar em 2026, tá bem no começo agora, tem pouca gente, mas quiser entrar lá no grupo com outros empreendedores que têm vontade de crescer, que estão desenvolvendo habilidades também, buscando crescimento, acho que não tem outro lugar mais legal do que a sala de comando, beleza? Tá muito no começo, a gente tá começando as lives, começando os conteúdos, então tá no começo. E você pode fazer parte desse start a me ajudar a moldar esse conteúdo, que é a sala de comando. A gente vai ter o QG lá, que são os nossos encontros, onde a gente vai poder falar de estratégias, vamos poder trocar ideia junto, né? Não é empreendedor de modo geral. Empreendedor de modo geral muitas vezes é solitário, então empreender é uma atividade muitas vezes um pouco solitária. Então lá é um ambiente para a gente poder trocar ideia, discutir junto e aprender junto. Fechou? Basicamente é isso, espero que o conteúdo de hoje sobre resiliência e consistência tenha gerado algum valor para você, talvez nem que seja reflexivo, né? Eu não quis trazer nenhum framework, porque eu não sei te dizer qual é o passo a passo para ser resiliente, passo a passo para ser consistente, não sei. O que eu sei temos que ser maduros para absorver pancada e temos que ser maduros para continuar fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer. Isso é o que eu sei. Não sei qual é o framework, o exato passo a passo para fazer essas duas coisas. Se você souber, vai ser um prazer trocar essa ideia com você, fechou? Entra na sala de comando, o link está aí. Se tiver interesse nos produtos e serviços da Scale também, os links estão aí, fiquem à vontade. Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action.